nascer. De Deus pude receber. Eu sei que muitas lutas tenho que enfrentar.
todos os participantes de nossa santa reunião, eu vos faço votos de boas-vindas. Ou seja, sintam-se acolhidos nos braços do nosso Pai Celestial, que sempre aqui está presente, na realização de nossas reuniões, de braços abertos, para acolher todos os participantes e dar-nos a sua paz e a sua bênção. E juntamente com Ele está Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Rainha dos Céus, Santa Poderosíssima, Mãe de todos os filhos e filhas de Deus. Também a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, que aqui está dirigindo a obra apostólica, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Que esta paz, que esta bênção estejam com todos, não só neste momento, mas em todos os dias de nossas vidas, que possamos desfrutar desta paz bendita e celestial que Jesus veio a esta terra trazer. Estamos reunidos para participarmos de uma reunião, e ela é santa, porque além destes santos poderosos, temos a presença de santos e anjos, que vieram ou que virão dos céus para conosco estar, bem como, quem sabe, a presença de alguns dos apóstolos ou dos profetas. Para nós é uma honra, um prazer e uma satisfação estarmos participando desta comunhão com o Reino Celestial. Iremos oficializar a nossa reunião. Eu quero solicitar a gentileza dos que estão sentados, se for possível, que coloquem-se em pé. Este é o momento em que vamos falar com Deus através do gesto da oração. Portanto, em reverência, diante do soberano Pai Criador, oremos. Pai nosso que estás no alto céu, santíssimo é o teu nome, e o teu poder, o reino é do Senhor, e também a glória é de ti, ó soberano Criador. Nós, teus filhos aqui na terra, reunidos estamos diante da presença magnífica do seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar e que cumpriste com tão gloriosa promessa de enviar o Espírito Consolador, na qual a formou na pessoa da nossa santa e querida Vó Rosa, e deu-nos também o pastor que prometera, o nosso santo irmão Aldo, e ao lado deles está presente, junto a nós, a nossa bendita Mãe, Rainha dos Céus, Virgem Maria Santíssima, a quem muito amamos, a quem temos estima e consideração, por ser a nossa Mãe Celestial, que cuida de nós, que olha por nós, que zela por todos nós. Honra, glorificação e louvor prestaremos-te no transcorrer desta reunião, ó Pai e seus santos poderosos, por esta oportunidade tão honrosa que nos concedeste. Também, neste momento, passamos a suplicar a direção do Reino dos Céus, que é conduzida pelo Santo Irmão Aldo junto a nós, pelos trabalhos de nossa Santa Igreja. Ó Primaz, Santo Irmão Aldo, usa-nos de conformidade com a vontade do Senhor, para que unidos como Igreja Apostólica possamos louvar, glorificar e bendizer ao Senhor, a todo o Reino Celestial, e igualmente sermos alimentados pelas virtudes divinas e celestiais, e inclusive recordarmos o seu grande e perfeito ministério que realizaste entre nós. Santo Primaz Irmão Aldo, envie santos e anjos para conosco estar. Se possível, a presença de apóstolos, de profetas, nós ficaremos muito felizes e sentiremos um poder ainda maior sobre nós. Mas precisamos, para isto, que o Senhor Irmão Aldo abra o nosso entendimento, dai-nos sabedoria, compreensão e muita reverência a todos nós para participarmos com amor, com lealdade e com muita dedicação destas bem-aventuranças que o Senhor Jesus
prometeu e que está entre nós, a Igreja Apostólica. E que todos os participantes desta reunião, desde os presenciais quanto os via online, que sejam igualmente alcançados, protegidos e abençoados por todo o reino celestial. Agora, assim sendo, entrego, pois, todos aos teus cuidados, em tuas mãos, inclusive este ato devocional, na esperança de que o nosso Pai Celestial, neste momento, está consagrando diante do teu poder e da sua majestade, e que o seu divino Espírito Santo será a real inspiração para todos os atos desta noite. Por tudo, elevamos gratidão, honra, glorificação e louvor a todo o poder celeste. Amém. Cantaremos o hino número 1, Igreja Forte.
Mensageiro do Santo Consolador, da Santa Rosa, o mensageiro eu sou, e sua palavra de poder e de amor, ao povo ensinando eu vou, quem vem lá. Falando esta palavra a grandes multidões, deixo a felicidade em muitos corações, combatendo a maldade, ensinando a verdade, a paz e a perfeita liberdade. Quem vem lá? Sendo um mensageiro do Santo Consolador, ensino este caminho de Jesus Salvador, caminho que é feito de amor e santidade, para quem quiser entrar na eternidade.
Quero neste hino homenagear aquele que ao meu lado sempre vem estar, que durante todo o ano tem me amparado e lá dos céus tem escutado minhas preces, meus clamores. Santo e querido irmão Aldo, é para ti que canto nesta data memorável. Não saberei entoar melodias angelicais como as que ouvi no reino do céu, nem falarei palavras divinais como os anjos que envia nos guardar, mas trago-te o meu coração carregado de gratidão para te dizer que te amo, te adoro. Sem ti não sei viver. Santo primaz, és minha luz, minha direção. Ajude-me a ver os horizontes da vida, os mistérios celestiais, para servir-te melhor. Seguirei teus passos santos enquanto eu existir. Serei o teu reflexo por onde eu passar. Lutarei contigo pela paz, pela
lutarei contigo pela paz, pela vida e pela salvação, pela paz, pela vida e pela salvação, pela paz, pela vida e pela salvação. Prezados, neste momento eu reitero os votos de boas-vindas a todos os participantes de nossa santa reunião, desde os que aqui estão presentes, bem como aqueles que nos acompanham através da nossa transmissão. E agora nós iremos passar para a parte da mensagem. E temos duas mensagens muito importantíssimas para a nossa meditação, para refletirmos na grandeza do reino dos céus, no amor do nosso Deus para conosco, seus filhos. A primeira mensagem fala sobre nós. Diz assim: o que é ser apostólico? Nós somos apostólicos porque pertencemos à Igreja Apostólica, que veio dos céus e que tem dois santos poderosos preparados aqui na terra por Jesus, o nosso Senhor, e pela Mãe Virgem Maria Santíssima, conforme sua santa promessa registrado no Evangelho de São João. O Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo, profeta e santo pastor, conforme registrado, que haveria um só rebanho e um só pastor. Somos apostólicos porque cremos na doutrina dos santos apóstolos, que é o Evangelho do Reino dos Céus, de Jesus, o nosso Senhor, conforme Ele mesmo transmitiu a Santa Vó Rosa, e principalmente porque cremos no grande poder da Virgem Maria Santíssima em proteger os filhos de Deus e interceder por nós diante de Deus o Pai e de seu Filho, o nosso amado Senhor Jesus. Cremos nos santos profetas, nos santos apóstolos, que receberam todo o poder para vir nos ajudar. E nós cremos em todos os santos e anjos poderosos que, em nome de Deus o Pai, nos protegem a cada dia do nosso viver. Portanto, nós somos apostólicos da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. E se alguma pessoa nos perguntar de que igreja nós somos, devemos responder: eu sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, e cremos no Evangelho de Jesus, o nosso Senhor, em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos do poder celestial. Só falem isso e ensine a pessoa a ouvir o programa A Hora Milagrosa. Se for oportuno, convide-os a participarem de uma de nossas reuniões, seja na sede ou nas congregações. Aqui está, irmãos, um ensino valioso para nós. Porque de quando em quando somos interrogados e sempre nos abordam dizendo que somos evangélicos,
ou nos perguntando a que entidade pertencemos. E nós precisamos ser sábios na resposta que iremos dar, para não deixar dúvida nos corações, inclusive completando a maneira que nós cremos. Porque nesses dias atuais, existem uma certa dificuldade das pessoas em compreenderem a maneira de crer ou como processar a fé. Nesta igreja apostólica, quando foi restaurada por Jesus o nosso Senhor, através do ministério da nossa santa e querida avó Rosa, dentre uma das primeiras coisas que Jesus ensinou à igreja, foi exatamente a maneira perfeita de crer em Maria Santíssima. Por ser a mãe do Filho unigênito, Jesus, e também por ser consagrada nos céus como mãe de todos os filhos e filhas de Deus. A Virgem Maria Santíssima, nós cremos porque compreendemos através dos ensinos dele, Jesus, que ela é santa, é vitoriosa. E o papel dela nesta terra, para a vinda de Jesus, o nosso Senhor, foi fundamental. Tanto é que ela teve a dignidade, mérito e honra de receber a presença do anjo do Senhor e dar-lhes a ela a saudação de bem-aventurada entre todas as mulheres. Porque Deus achou graça nela pela pureza e pela santidade que possuía. Então, a escolheu para ser o berço sagrado do seu amado Filho. Neste acontecimento é notável e certifica-se, e não há quem possa contestar. Os fatos provam por si a santidade e a pureza de Maria Santíssima. E acompanhamos, inclusive, os relatos do desfecho de todos os acontecimentos, dos preparativos para o nascimento de Jesus, daquele momento glorioso em que Jesus nasceu, da vida de Jesus, do seu ministério, da sua crucificação e morte e também da sua ressurreição. A Virgem Maria Santíssima, a mãe do Senhor, estava presente em todos os acontecimentos. Inclusive naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, lá estava ela. E então Jesus confere ao discípulo amado, dizendo: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Neste ato, Jesus concretiza que Maria Santíssima passa então a ser a mãe de todos os filhos e filhas de Deus. Daí nós crermos em Jesus como ser o nosso Salvador, como ser o que Ele realmente falou, o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Cremos nos santos e anjos, inclusive nos apóstolos e profetas,
que cumpriram uma missão aqui nesta terra. E não foram de suas próprias vontades, mas eles foram escolhidos por Deus. E Deus os dotou de poder, de autoridade e capacidade para cumprirem um ministério. E eles valorizaram o ministério que receberam e cumpriram com muito amor. Foram dedicados inteiramente. Assim também se deu com os apóstolos. Todos eles que receberam o chamado de Jesus, cumpriram a sua missão. Receberam aperfeiçoamento, capacidade, poder e dom, ao ponto de realizarem até milagres. Em nome de Jesus, em nome do Pai Celestial. Assim como Jesus, tendo todo o poder e toda a autoridade, que sempre teve desde lá da eternidade até quando veio naquele ventre materno e que cumpriu a sua missão terrena, mas sempre o fazia em nome do Pai Celestial. Esta é a maneira que nós apostólicos cremos no poder dos santos, que receberam de Deus e não foram apenas do seu próprio desejo ou uma manifestação própria dos seus pensamentos. E isso, os seus atos que ficaram registrados para o nosso conhecimento, comprovam esta realidade. Esta é a maneira que nós cremos. E nesses dias presentes, quando Jesus exatamente cumpre com as suas promessas sobre o Consolador, sobre o Santo Pastor, nós, a Igreja Apostólica, somos testemunhas do poder que estes santos possuem. E que este poder eles comprovaram na vida do seu corpo físico e material aqui nesta terra. Pelas obras, pelas realizações, pelos exemplos e legados que deixaram a todos nós e a quem deles tomarem conhecimento. Então nós somos apostólicos porque nós cremos em Deus, em Jesus, em Maria Santíssima, nossa Mãe, na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, e também no Santo Pastor, querido irmão Aldo. E todos estes santos atuam sob a inspiração e a unção do Espírito Santíssimo do nosso Deus. Toda virtude, toda graça dimana dele, fonte perfeita de poder e de sabedoria. Então, irmãos, é desta maneira que nós anunciamos que somos apostólicos, para não deixarmos que qualquer pessoa tenha dúvida sobre a nossa fé e sobre como nós cremos no poder de Deus e dos seus santos. A próxima mensagem nos diz assim: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos, Jesus, o nosso Senhor, além de ter feito aos seus discípulos a promessa que enviaria para o seu povo o Espírito Consolador, do surgimento de uma igreja pura e imaculada, também prometeu Jesus que nesta igreja haveria um só rebanho e um só pastor para governá-la. Portanto, o nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o santo irmão Aldo, não teríamos a Santa Vó Rosa, pois foi o irmão Aldo quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo, após ela ter subido aos céus vitoriosa, que ela, a Santa Vó Rosa,
Era a grande bênção que Jesus tinha prometido aos seus discípulos, que ele enviaria o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Portanto, sem o Santo Irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus, o nosso Pai, através da Santa Avó Rosa, visto que ela iria usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa, que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus sem profecia se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus, o Pai, e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta igreja apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que juntos lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo o engano e do pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo físico, todos daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Avó Rosa e seu sábio governo, o que seria da igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia, em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria, apareceram para o nosso Santo Irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso querido Irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso Santo Irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos. E sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos. No conhecimento da nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja, e uma perfeita disciplina para o povo apostólico, disciplina que honra a nossa igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento da igreja em número de almas convertidas. Quando o Santo Irmão Aldo assumiu o governo da igreja, tínhamos por volta de 10 congregações pequenas no ano de 1970. E atualmente temos mais de 300 congregações. O mesmo ocorreu com o programa Hora Milagrosa, passado de uma emissora para mais de 70 emissoras retransmitindo o nosso programa. Com as mensagens dos céus que a Santa Avó Rosa nos deu através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso Santo Primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande, e o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões do nosso país e no exterior, graças à grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e a dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo por nosso povo e por nossa amada Igreja Apostólica. Outro fato importante do ministério do Santo Irmão Aldo é a unidade da igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou e continua a realizar junto com a Santa Avó Rosa são os milagres importantíssimos, curando muitos que clamam por seu nome santo, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes da Hora Milagrosa, livrando-nos dos perigos, dos assaltos, de acidentes,
e intercedendo por este povo apostólico com sua bênção e amparo o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como são abençoados por nosso santo irmão Aldo, desde quando ainda estava entre nós. São bênçãos inumeráveis e incontáveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Junto com a Santa Avó Rosa, realizam grandes milagres em nossas vidas, curando as nossas enfermidades, enxugando as nossas lágrimas, e nas horas difíceis da nossa vida, ele, irmão Aldo, está ao nosso lado para nos amparar, nos consolar e nos dar a firme confiança de que vamos vencer. Estamos lhes mostrando como foi tão importante o ministério do Santo Irmão Aldo quando ele estava junto a nós, o seu povo, sendo o nosso santo pastor, já em vida naquele corpo santo. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos, confie de todo o coração em nosso santo irmão Aldo. Saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo. Com todo o poder da Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima e com os santos apóstolos, santos profetas e milhares de anjos, juntos com todo este poder, lutam para levar a nossa igreja para o reino dos céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, preservem a fé e confiança nestes santos de Deus. Obedeçam os ensinamentos preciosos desta igreja apostólica. Lutem a cada dia para terem toda esta proteção. E nunca se esqueçam da luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa santa igreja apostólica. A Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a santa e querida Avó Rosa, e a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do santo irmão Aldo. Queridos irmãos apostólicos, nós estamos diante de uma mensagem que nos recorda o cumprimento da promessa de Jesus, o nosso Senhor. Ele, o Divino Mestre, reunido com seus apóstolos, ele fez esta promessa. E como está na palavra da doutrina, que poderia passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus ou dele, Jesus, não passariam, anos se passaram. Mas eis que Jesus, juntamente com o nosso Pai eterno Criador, e unido a eles, a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, tomaram as devidas providências para, dentro do plano e no tempo determinado por Deus, restaurar a obra que Jesus iniciara com o seu ministério. A igreja apostólica primitiva que Jesus iniciou com seu ministério e que teve continuidade por mais alguns anos pelos apóstolos, e que então havia silenciado nesta terra, eis que Jesus volta na sua segunda vinda, restaura a igreja apostólica, forma o Espírito Santo Consolador, manifesta-se a ela, prepara a igreja, faz nova todas as coisas, e mais adiante, com uma igreja ainda jovem, recém-formada, ele arrebata o Espírito da Santa Avó Rosa e a coroa como Espírito Consolador, consolidando então com o seu projeto, mas já tendo preparado o seu sucessor, aquele que estaria à frente do seu povo,
do seu rebanho, do rebanho de Jesus. Aquele pastor que passou então a conduzir o rebanho apostólico. Esta grande família que cresceu, que multiplicou, porque exatamente Jesus pôde, nesta igreja, através do ministério da Santa Rosa, implantar a perfeição, ou então trazer o reino dos céus novamente a esta terra com a restauração da obra desta igreja. O reino dos céus foi chegado a esta terra quando Jesus veio em seu nascimento. Mas na sua segunda vinda trouxe novamente ele o reino dos céus e através do ministério da Santa Rosa alicerçou a igreja apostólica. E mais adiante escolheu o Santo Irmão Aldo, exatamente naqueles momentos do passamento da Santa Rosa, do ministério que exercia entre o seu povo aqui na terra fisicamente, para então em espírito da glória do Pai nos dirigir. O constitui o nosso Santo Irmão Aldo. É bem verdade que o nosso querido irmão Aldo nasceu predestinado para cumprir uma missão. Mas a própria palavra descrita já nos orienta o que é predestinado. Ou seja, o irmão Aldo veio antes, para então, num tempo futuro, cumprir uma missão aqui na terra. Isso foi possível porque, primeiramente, foi muito fiel, foi leal, entregou-se de corpo e alma nas mãos de Jesus e da Santa Rosa para então receber os preparos finais para poder cumprir então a sua missão e o seu ministério. Porque se o irmão Aldo tivesse se orgulhado, deixado a soberba tomar conta dele, porque conhecia, sendo dotado dos dons de onisciência, onipresença, onipotência, ele se orgulhasse, Deus não poderia usá-lo. Porque foi assim que aconteceu com o anjo, que teve a sua queda, pelo orgulho, pela inveja. Mas o irmão Aldo permaneceu fiel. Então, no tempo preciso e necessário, Jesus leva o Espírito da Santa Rosa, coroa-o no seu galardão, e aqui manifesta-se através do Santo Irmão Aldo, naquela linda e maravilhosa revelação ou chamado que nós conhecemos. E inicialmente, nem o irmão Aldo sabia do que se tratava. Quando a Santa Rosa o indagou ou questionou-o por 3 vezes. Aldo, eu preciso de ti. E prontamente ele disse, eu estou pronto para lhe servir. E pelas 3 vezes indagados, ele confirmou que estava pronto a servir. Então, Jesus leva o Espírito da Santa Rosa e o irmão Aldo assume. Quando naquele passamento, a Virgem Maria junto a ela, aparece ao Santo Irmão Aldo, em espírito, e dá as primeiras orientações a ele. A partir de então, o nosso querido primaz irmão Aldo passa a nos dirigir, a dirigir a Igreja Apostólica, representando o Espírito Consolador, a Santa Rosa, representando Jesus, Maria Santíssima, o Pai nosso Deus, ou seja, a
todo o poder celestial, inclusive recebendo autoridade sobre o poder dos santos e anjos. E este poder que o nosso irmão Aldo sempre possuiu, desde que assumiu o governo da nossa igreja, de onisciência, é exatamente para poder tomar conhecimento de todos os acontecimentos na vida de todos os fiéis que aceitassem a mensagem de Jesus que ele estava anunciando, a verdade do reino dos céus, para que então ele pudesse, no exercício dos seus dons e do seu poder, enviar santos e anjos para atender a necessidade de todos, para estar com aquele poder da onipotência, ter autoridade sobre os santos, sobre o comando dos exércitos celestiais, porque Deus concedeu a ele o poder de realizar sinais e maravilhas. E a prova desta realidade, irmãos, é se formos no arquivo de nossa igreja e observarmos a quantidade de depoimentos de fé que lá temos e que são recebidos constantemente no escritório da igreja, vão comprovar. Ou se neste momento fosse dada a oportunidade para os que aqui estão presentes contar os milagres que receberam em suas vidas, todos nós que já recebemos em nossas vidas, todos diriam que um dia seria um pouco para expressar tudo o que receberam do Santo Irmão Aldo, do poder dos céus. Mas é que ele, irmão Aldo, recebeu este poder e essa autoridade de mediar entre os céus e a terra. É desta maneira que Deus sempre agiu em favor dos seus filhos aqui na terra. Começa desde o início da raça humana, quando ele formou os profetas, veio ensinando o seu povo. Chega o tempo em que veio Jesus, trazendo a perfeição do reino dos céus. Jesus vai e chama os seus discípulos, dá a eles poder, a certa forma que nós encontramos registro nas Escrituras Sagradas que até a sombra curava. Era o poder de Deus que fora dado aos mediadores entre os seus filhos e o reino dos céus, para então Deus derramar as suas bênçãos. Este é o ministério que exerceu e exerce a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Exerceram quando estavam em seus corpos físicos entre nós. E que hoje, da glória celestial, com mais poder ainda, estão prontos para nos socorrer, para nos atender. Igualmente o poder da onipresença. O irmão Aldo está aqui conosco neste momento, ouvindo e recebendo desde os nossos louvores, a adoração, o sentimento que está na alma de cada um de nós, bem como está lá na casa do nosso irmão ouvinte internauta, está lá nas outras congregações que estão sendo realizadas reuniões. Não só ele, mas a Santa Vó Rosa, Jesus, Maria Santíssima. É este poder que está sobre esta igreja apostólica. É este poder que o irmão Aldo recebeu. E quantas orientações, quantos conselhos o irmão Aldo nos deu a todos nós, de uma forma coletiva, nos incentivando a sermos fiéis, a sermos vigilantes, a tomarmos muito cuidado com aquilo que está sendo oferecido para nós pelo espírito das trevas. Coisas que podem parecer simples,
mas que aos poucos vai corrompendo o Filho de Deus e afastando-o do seu Criador. Vai tirando aquele brilho, vai perdendo a comunhão com o reino dos céus. E o irmão Aldo tem este amor, este carinho para conosco. Ele quer dar-nos das suas bênçãos, Ele quer revestir-nos de coragem, de bom ânimo. Mas nós precisamos abrir o nosso coração, para que nós possamos ser transformados, ou seja, a cada dia mais perfeitos nos nossos atos, nas nossas obras. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que a graça divina trazida dos céus pelo Santo Irmão Aldo penetre em nós. Que as virtudes do amor, do perdão, da união esteja presente em nós. Que nós possamos a cada dia estender as nossas mãos e sermos vitoriosos. E não pensar somente em nós, mas olhar também para esta humanidade tão carente da graça de Deus. E quando falarmos do Santo Irmão Aldo, quando falarmos que somos apostólicos, eles realmente sentirem em nossa vida, nos nossos atos, que realmente conosco está a unção do Espírito Santo de Deus, que nos é dada pelo Pai, pelo seu Divino Espírito, e ter a bênção do Santo Irmão Aldo. E também, irmãos, naqueles momentos de provações que formos passar em nossas vidas, nós podermos contar com o Santo Irmão Aldo. Quando clamarmos a Ele, ou mesmo antes de pedir, Ele já estará pronto para nos ajudar se merecermos. Porque nós somos ensinados nesta igreja, através da doutrina, da disciplina apostólica, como estarmos preparados para merecermos a graça dos céus. E não ficarmos somente dependendo da misericórdia do nosso Deus. Porque, irmãos, Deus é amor, Ele é bondade, Ele é perdão, mas Ele é justiça. Então eles nos ensinam exatamente para quê? Para que possamos ter o mérito e que a sua misericórdia seja em favor dos inocentes, daqueles que ainda não conhecem o caminho do reino dos céus na sua perfeição, que é a igreja apostólica, que aqui está, tendo o Consolador, tendo Jesus à frente, e junto a eles, o santo profeta Irmão Aldo, dando-nos tudo o que precisamos. Então, família apostólica, valorizemos este santo poderoso que está conosco. Ele faz parte da nossa vida. Foi Deus quem nos deu, através do seu amado Filho. A Mãe Virgem Maria Santíssima muito o amparou, o guardou, o protegeu, para que ele então chegasse a cumprir a missão a qual nasceu predestinado. E ele cumpriu. Fisicamente vitorioso no céu está, e hoje continua a cumprir em espírito e em verdade entre nós. E está ainda mais presente, cumprindo exatamente o que Jesus disse, falando a respeito do Consolador e deste santo pastor que estaria conosco para sempre. Eles aqui estão. Precisamos ter os olhos da fé para enxergar e compreender os planos do nosso Deus. Porque somente uma direção dos céus
é que consegue exatamente atingir o nível de consagração e de santificação. Materialmente, pelos nossos conhecimentos físicos e materiais, pouco alcançaríamos. Mas quando buscamos dos ensinos divinos e celestiais, e que a sabedoria divina do nosso Deus é chegada a nós, especialmente pelo ministério do Santo Irmão Aldo, que durante esses 44 anos nos aconselhou, nos orientou, nos dirigiu fisicamente e hoje espiritualmente continua a nos dirigir, é que vamos sendo vitoriosos. Confiemos, pois, neste Santo Poderoso, no pastor por excelência, no querido irmão Aldo, e preparemo-nos ainda mais no espírito de amor e de união, para então, na data próxima 5 de maio, prestarmos a Ele louvor e adoração pela grande vitória que Ele, irmão Aldo, alcançou, e nós fazemos parte desta vitória. Não é somente a vitória do irmão Aldo, é a vitória da igreja, é a vitória do reino dos céus. E se permanecermos firmes, irmãos, neste santo caminho, acatando e colocando em prática tudo que o nosso irmão Aldo nos ensinou e continua nos ensinando, estaremos com ele um dia para toda a eternidade na glória celestial. Neste momento eu passo a ler um depoimento de fé que foi enviado para a nossa sede e é da nossa irmã Maria Olímpia dos Santos, que é da congregação de Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, e ela assim testemunhou em sua carta de 22 de setembro de 2021. Certo dia, eu acompanhava uma amiga que fazia tratamentos na cidade vizinha. Estávamos num veículo que transportava pacientes. Íamos num grupo de 40 pessoas. Quando o veículo foi atravessar um rio, já no meio da ponte, as rodas traseiras se soltaram e o veículo andou mais de 100 metros somente com as rodas da frente. Então parou no acostamento. Havia um abismo ao lado, onde parou o nosso veículo. Todas as pessoas que presenciaram o acidente diziam que foi um milagre não ter acontecido nada grave, pois já era noite. Eu e a Vilma não temos palavras para agradecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo por tão grande bênção nos concedida, pois poderíamos ter morrido todos naquele rio. Residimos e frequentamos a Igreja Apostólica na cidade de Presidente Venceslau, no estado de São Paulo. Assina este depoimento a nossa irmã Maria Olímpia dos Santos. Este é o poder que está sobre nós. Poder de Deus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, vamos cultivar esta fé em nossos corações, irmãos. É algo preciosíssimo que nós recebemos do nosso Deus. Não há nada nesta terra que se compare ao valor da vida e do ministério do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa. Valorizemos. Muitos de nós hoje aqui não estaríamos mais se não fosse estes santos em nossas vidas. Que a graça dele, Santo Irmão Aldo, e de todo o poder celestial envolva a todos os participantes em nossa santa reunião. Amém. Agora nós iremos ouvir um hino que será apresentado pelo coral, porém eu convido a gentileza da igreja que assim que for iniciado, que se coloquem em pé quando o regente, por gentileza, possa dar o sinal à igreja, para a igreja cantar junto, porque é um hino lindo do Santo Irmão Aldo. A luta vem,
mas eu venço. A luta vem me desanimar. A luta vem querer me dominar. Mas eu sou forte porque sou apostólico. E a minha arma é a oração, é vigiando, orando todo o tempo eu fico. E a cada luta uma vitória eu consigo. E quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel. E assim fazendo, caminhando, vou pro céu. É vigiando, orando, todo o tempo eu fico. E a cada luta, uma vitória eu consigo.
Neste momento, presto agradecimentos a toda a igreja aqui presente, membros, colegas de ministério, pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, coristas, músicos e regentes. Os agradecimentos vos faço em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E nós, aqui reunidos, também estendemos nossos agradecimentos aos visitantes, se fizerem presentes, aos nossos amigos, irmãos e internautas. Agradeço a Santa Vó Rosa e ao Irmão Aldo pela oportunidade que me concederam de aqui estar e partirei levando cada um de vós na minha lembrança. Quando eles permitirem aqui retornar, será um prazer e uma satisfação. Até que isso aconteça, irmãos, vamos manter a nossa união espiritual, sempre orando um pelos outros, pois esta é a nossa maior arma para vencermos e proclamarmos vitórias. Que a Santa Vó Rosa e Irmão Aldo abençoe e muito obrigado pelo carinho e recepção que os irmãos me ofereceram. Só a Santa Vó Irmão Aldo para recompensá-los por isso tudo. E agora iremos encerrar a nossa reunião com uma oração. Altíssimo Deus, nosso Pai, gratidão é a palavra que resume os nossos sentimentos ao Senhor, por esta oportunidade tão gloriosa de participarmos desta comunhão com o seu reino, diante da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, na companhia dos apóstolos, dos profetas, dos santos e anjos que vieram dos céus para nos alimentar, para nos fortalecer. Sentimos este alimento em nossa alma neste instante e por isso somos muito gratos ao Pai por este acontecimento. E desejosos estamos de sermos a cada dia mais obedientes, mais consagrados. Por isso, ó querido Santo Irmão Aldo e querida Vó Rosa, dai-nos muita força, muito entendimento, muita sabedoria, discernimento, para fugirmos do pecado e vivermos em santidade. Isto é o que mais precisamos, para então termos mérito a esta bênção que neste momento o Senhor está concedendo a nós, o povo apostólico aqui reunidos e todos os participantes desta nossa santa reunião. Damos graças a Maria Santíssima pelo amparo e proteção à Mãe Santa, pois sabemos que a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia é imensa e está com o seu manto protetor a nos recobrir. Também, ó querida avó, Santo Irmão Aldo, neste altar está esta caixa contendo pedidos de oração que os teus filhos aqui depositaram na esperança de serem alcançados e tenham uma fé de que terão a resolução dos seus problemas, terão a cura de enfermidades e tudo o que se faz necessário para eles ou para os seus familiares, amigos ou conhecidos. Dentre estes presentes também alguém que clama por estas necessidades. Estão todos aos teus cuidados, Irmão Aldo, para serem atendidos de conformidade com a justiça e o juízo do nosso Pai bendito celestial, e que a tua graça, a tua unção envolva a todos, até mesmo aqueles que se porventura encontram em um leito, padecendo com dores, com dificuldades, e precisam de uma bênção especial, que o Senhor Santo Irmão Aldo lá esteja presente pelo seu poder, envolvendo-os, ajudando naquelas intervenções da medicina para terem êxito. Todos nós aqui estamos buscando a santificação da nossa alma para um dia estarmos diante da glória do Senhor Deus. Por isso, faça o de melhor por todos nós. Os nossos pedidos nós apresentamos, Pai, mas a justiça e o juízo é do Senhor. E prepara-nos para aquilo que for necessário na nossa vida, e inclusive para os nossos ouvintes e internautas igualmente, participando conosco, que a tua paz os alcance e as tuas bênçãos também. Agora, pedimos para a Igreja Apostólica de uma forma geral, para a direção, o Conselho Deliberativo, para os componentes do ministério, para os membros apostólicos, para os mais novos na fé, para que possam ter as suas dúvidas sanadas e o seu esclarecimento perfeito quanto à fé que nós temos nestes santos.
irmão Aldo, receba o louvor e a adoração que nós, os teus filhos, o prestamos, e ajuda-nos a prepararmos para então, no dia da sua gloriosa coroação, aqui estarmos reunidos ou em outro ambiente, exaltando os céus e o seu santíssimo nome pelo ministério glorioso que cumpriste entre nós. Agora, neste momento, também pedimos para todos os povos, nações e também para os seus dirigentes, para que possa haver a paz, a harmonia entre os poderes, para que as medidas a serem tomadas não vá ao encontro das religiosas determinadas por Deus, o nosso Pai, e que não venha prejudicar a obra de Tua Santa Igreja aqui na terra, mas que nós, como Igreja Apostólica e Igreja do Reino dos Céus, possamos continuar proclamando o Evangelho de Jesus através da Senhora Santa Rosa, do Senhor Santo Irmão Aldo. Revista-nos a Tua Igreja de ânimo, coragem e fé, é o que muito precisamos. Assim sendo, ao chegar ao término desta nossa reunião, irei me despedir dos meus irmãos, estes teus filhos, ó querida avó, que o Senhor Santo Irmão Aldo, juntamente com os santos e anjos, possa os conduzir no retorno que farão aos seus lares. Dá-lhes, pois, uma boa noite de descanso e paz, e que amanhã, se for permitido pelo nosso Deus, a todos nós um bom despertar, e que esta nova semana sejam cheias de bênção, de graça, amparo e proteção. E na próxima oportunidade, possamos nos reunir para glorificar a todo o reino celestial pelas vitórias alcançadas. Assim sendo, recebam prezados a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça protetora de Maria Santíssima, a bênção da Santa Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo sejam com todos e sigam a sua caminhada na companhia de santos e anjos. Por tudo e por este ato tão solene que participamos, damos graças ao Senhor Deus e louvado seja o teu santo nome e do seu amado Filho, hoje e para todos sempre. Amém.